de 1 Reis, capítulo 22. Hoje nós estamos, ou pretendemos, finalizar a nossa série, Cuidado com o Espírito de Jezabel, e finalizando com algumas semanas falando sobre a doutrina de Jezabel, e hoje nós vamos finalizar, se Deus permitir. 1 Reis 22 encontra o verso de número 14. Glória a Deus. 1 Reis 22, 14. Pode ir procurando e dando glória. Para quem não tem a Bíblia, está aqui na tela, na nossa projeção. Para quem não tem, diz assim a palavra de Deus. Se nós pudermos ler, você vai dizer amém aí. 1 Reis 22, 14. Nós vamos ler do 14 ao 16, depois no decorrer da mensagem nós vamos citando outros textos e você vai examinando. Que diz assim, 22, 14. Porém, Micaías disse: vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote Gileade, a peleja, ou deixaremos de ir? E ele lhe disse: sobe e serás próspero, porque o Senhor entregará na mão do rei. E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurei que me não fales, senão a verdade em nome do Senhor? 17. Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: este não tem o Senhor. Torne cada um em paz para a sua casa. 18. Então o rei de Israel disse a Josafá, não te disse eu que ele nunca profetiza bem de mim, senão só mal? E então disse ele: ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote Gileade? E um dizia desta maneira e o outro de outra maneira. 21, e nós terminamos. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: com que? Você pode se assentar. Só recapitularmos algumas verdades que nós já ouvimos nesta
nossa trajetória de ensinos acerca da doutrina de Jezabel. Eu finalizei na semana passada falando sobre que nós, nesses últimos tempos, ouviríamos ensinos que Deus levantaria homens, mulheres, para confrontar esses ensinos distorcidos da sua palavra. E finalizei dizendo que Deus tem enviado profetas por toda a terra, clamando em alta voz, confrontando a doutrina do materialismo e a doutrina de Jezabel. Coloque no silencioso, por favor. E aqui a gente olhamos para a palavra de Deus e vemos Deus levantando homens com vozes proféticas, e nós vemos e deixando tão incontáveis aos cristãos o desfrutar de seus brinquedos e aquisições, porque eles se venderam em liquidação a Satanás. E na verdade eles não podem vê-lo, mas o pecado está por trás dessas aquisições, do materialismo, dos seus brinquedos. Mas as pessoas não podem vê-lo. E olhando para esta verdade toda vez, e eu finalizei dizendo que todas as vezes que eu tenho pregado acerca da doutrina de Jezabel, eu finalizei na semana passada dizendo que toda vez que eu clamo, toda vez que eu prego contra a doutrina da prosperidade, contra a doutrina do espírito de Jezabel, eu sinto sobre mim o espírito e o poder de Elias. A igreja precisa sentir esse espírito e o poder do profeta Elias para combater esse espírito que tem estado no nosso meio. E esse espírito não é uma pessoa física como a Jezabel, a pessoa da Jezabel. Porque para nós a Jezabel é aquelas pessoas que usam uma roupa escandalosa e a gente já olha e fala, lá vai a Jezabel. Mas a Jezabel aqui é um espírito que está atuando hoje no mundo e até na igreja. Esse espírito atua no meio do povo de Deus, e o povo de Deus precisa ter o espírito de Elias para combater esse espírito. Você precisa ter o espírito de Deus para confrontar esse espírito. E na verdade você vai ouvir inúmeras exposições acerca da doutrina de Jezabel por todas as partes. Vozes proféticas serão ouvidas em alto e bom som, exclamando, é pecado. E Elias clama, dizendo, é pecado, Acabe, você se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E é incontável, nós vemos que muitas pessoas comprou porque se vendeu ao pecado. As pessoas estão se ajoelhando, estão inclinando o seu rosto por todas as partes
arrependendo-se e afastando da idolatria. Deus enviou no tempo de Elias um avivamento de santidade, mas Jezabel não deixou se impressionar pelo avivamento. Porém, Jezabel se tornou mais inflexível ao mover de Deus. E é muito triste porque a gente clama, a gente prega, a gente canta, a gente pede para que Deus manda avivamento, mas a gente tem se tornado inflexível ao avivamento que Deus tem derramado sobre a igreja. Nós temos sido inflexíveis ao mover de Deus. Queremos o mover, mas nós não estamos movidos pelo mover de Deus. Nós precisamos estar abertos ao mover do Espírito. Oh Espírito Santo, nós precisamos receber desse avivamento de santidade que Deus tem derramado sobre nós. Jezabel se tornou inflexível ao avivamento, e ainda assim, os mestres da doutrina de Jezabel, e como Acabe, são as vítimas da doutrina de Jezabel. E aí eles começam a se vitimizar, ele se torna uma vítima. Há muitas pessoas que se tornaram vítima do pecado. Há muitas pessoas se tornaram vítimas do espírito de Jezabel. Acabe se tornou vítima. E como Acabe, que se torna uma vítima, há muitos cristãos que se tornam vítimas desse espírito. Eles não estão abertos e nem têm o convencimento da parte do Espírito Santo. Eles ouvem a pregação, eles vêm na igreja, mas eles não estão abertos ao convencimento do Espírito Santo, e nem a mensagem do arrependimento e santidade. Eles não se arrependem, eles não levam uma vida de santidade. Eles ouvem a mensagem, mas depois eles seguem o seu caminho, mais determinado do que antes, a fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Moral da história: eles não têm temor de Deus. Ou essas pessoas perderam o temor de Deus. Nós estamos vivendo um tempo em que a igreja tem perdido o temor de Deus. Pregadores têm perdido o temor de Deus. Cantores têm perdido o temor de Deus. Nós estamos vivendo num mundo secularizado, globalizado, aonde não se tem mais temor a Deus. E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Jezabel não tinha temor de Deus. Acabe não tinha temor de Deus. E a verdade é que o sinal mais seguro de um falso mestre e de uma doutrina de Jezabel
é rejeitar as advertências proféticas e recusar ouvir falar de juízo. Quer saber de uma pessoa que já está dominada por essa doutrina ou por esse espírito? Logo a gente entende, é quando ela rejeita a mensagem de advertência e de juízo de Deus. Porque essas pessoas que se venderam para Satanás, essas pessoas que já estão irmanadas com o mundo, estão de mãos dadas com o mundo, estão se irmanando com o mundo, essas pessoas já se venderam para o espírito de Jezabel, e quando ela ouve a reprovação da sua ação, ela não aceita. E é justamente aí eles começam a dizer: pregador, isso é morbidez, isso é condenatório, e a Bíblia diz que a gente não pode condenar. E ainda zombam, ridicularizam. Por quê? Porque essas pessoas não têm o mínimo respeito por nenhuma advertência negativa. Eu sei que é pesado, irmão. Jeremias capítulo de número 7, verso 23. Mas isso lhes ordenei, dizendo: dai ouvido à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mando, para que vos vá bem. Mas não ouviram e nem inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para adiante. Moral da história: eu mandei vocês ouvir a minha voz e vocês não ouviram. Eu lhe ordenei vocês andar no meu caminho, vocês não andaram, e por isso vocês estão indo de mal a pior. Eu mandei você guardar a minha palavra e você não guardou. Eu mandei você vir para a minha casa, você não veio. Eu mandei você se humilhar, você não humilhou, mas você inclinou o seu ouvido para fazer aquilo que te acha melhor. Você não quis os meus conselhos, vocês quis seguir o propósito do seu coração e andaram para trás. Já viu aqueles crentes que nunca vai para frente, só fica para trás? Moral da história: é aqueles crentes que só vivem de passado, nunca acontece nada novo na vida dele. É aquele crente que não se abre para coisas novas. É o texto. Porque vocês seguiram o propósito do coração malvado de vocês e andaram para trás. E quem anda para trás é caranguejo, e tu não foi chamado para ser caranguejo. Você foi chamado para andar para frente. Você foi chamado para andar para frente. Você foi chamado para andar para frente. Oh, Espírito de Deus, nós fomos chamados para andar para
frente. Dá uma olhada para alguém e diz: Deus te chamou não para voltar para trás, mas para ir para a frente. Os que ensinam a doutrina de Jezabel, eles alegam ser profetas, mas há uma prova que distingue os verdadeiros dos falsos. Os profetas de Jezabel, eles sempre profetizam coisas boas, apenas paz e prosperidade. E aqui lá vai: cuidado com os profetas da paz. Cuidado com os profetas. Deus vai te dar. Deus vai te dar. Deus vai te dar. Cuidado. Eu vou ter que provar na Bíblia. Jeremias 7,14. Olha o que o texto diz: farei também a esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei, a vós e a vossos pais, como fiz em Siló, e vos arrojarei da minha presença, como arrojei todos os vossos irmãos a toda a geração de Efraim. Tu, 16, tu, pois, não ores por esse povo. Jeremias, você não vai orar por esse povo, Senhor, mas eu tenho que orar. Você ora, Jeremias, mas eu vou tampar os ouvidos. Está no texto, não sou eu não, é a Bíblia. Tu, pois, não ores. Diga: não ores. Acabou, quem não ora nem falou. Diga: não ore. Isso aqui não é motivo para você não orar não, tá? Vigie. Diga: não ores. Jeremias, tu, pois, não ores por esse povo, nem levante por ele clamor ou oração, nem me importune. Deus está dizendo: não me incomode, não ora por esses rebeldes. Aí quando eu estava lendo, eu falei: vou parar de sofrer, não vou orar mais para rebelde. Está no texto, é Deus falando com Jeremias. Está no texto, e não sou eu não, está aqui para você ler. A gente ora para gente que não quer nada com Deus, e Deus está dizendo: não ores. Olha o texto: não me importune, porque eu não te ouvirei. O que é que Deus está dizendo? Que não vai ouvir a oração de Jeremias, não, é a oração do povo. Jeremias, você eu te ouço, mas se você orar por eles, eu tapo os meus ouvidos, porque eu não vou te ouvir. 17. Porventura não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Jeremias,
está visível, só você que não está vendo. Passa. Os filhos apanham a lenha e os pais acendem o fogo. As mulheres preparam a massa para fazerem bolos. A rainha dos céus os oferecem libações a outros deuses para me provocar a ira. Jeremias, sai da frente porque eu quero matar esse povo. Eles oferecem sacrifício à rainha do céu. Jeremias, não ores. Deus olhou para Moisés e disse: Moisés, sai da frente que eu mato. Moisés disse: não, Deus, me mata, mas não mata esse povo. Só que Deus está dizendo: Jeremias, não ore, porque se você orar eu não vou ouvir. Oh glória, oh Espírito de Deus. Os falsos mestres, falsos profetas, eles não levam o povo a desviar-se da maldade do seu pecado. Eles falam de sonhos, eles agem de modo louco nos púlpitos e viram uma bagunça nos púlpitos. Eles brincam no púlpito, acha que o púlpito é um parque de diversão. Acabe, ele alegava amar a verdade, mas no íntimo do seu ser, ele a odiava, ele não gostava da verdade, como muitos crentes. E eu gosto é da verdade, então toma a verdade. Quando confronta, faz biquinho. Ele alegava amar a verdade, mas quando no íntimo ele a odiava e ele não aceita a reprovação. Acabe e Josafá, eles fizeram uma aliança e eles saem à guerra contra a Síria, porque os 400 profetas da mentira pregavam o sucesso para ele. Você vai vencer, você vai vencer, você vai vencer, você vai vencer. Você nasceu para vencer, você já venceu, você é vencedor. Subam e prosperarão. Em outras palavras, Acabe, você consegue. Sabe o que é mais interessante? É que havia no seu reino um profeta solitário. Havia no seu reino um profeta solitário. Vou dizer de novo. Havia no seu reino um profeta solitário. E esse profeta sozinho contra 400 falsos profetas. E ouça a exigência de Acabe
para ouvir a verdade. Capítulo 22 de 1 Reis, verso 14. Porém, Micaías disse: vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isso falarei. Eu não falarei nada daquilo que o Senhor não me disser. O que o Senhor me disser, eu vou falar. Se o Senhor me mandar pregar a prosperidade, eu vou pregar. Se o Senhor me mandar falar de morte, eu vou falar. Se o Senhor me mandar falar que vai derrubar, eu vou falar. Se o Senhor falar que vai edificar, eu vou falar. E o texto diz que ele foi levado à presença, verso de número 15. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote Gileade a peleja, ou deixaremos de ir? Micaías, é só para ter certeza mesmo, nós vamos ou nós vamos ficar? E o texto mostra que Micaías disse para Acabe: sobe e será próspero. Porque o Senhor entregará na mão do rei. Só que o texto ainda mostra no verso 16. O verso 16 nos mostra que Acabe olha para Micaías e disse: até quantas vezes te conjurei, te pedi, que não me fale senão a verdade em nome do Senhor. Micaías está falando a verdade e ele está rejeitando a verdade, dizendo: você está mentindo. Me fale a verdade no nome do Senhor. Quando na verdade ele está dizendo: Micaías, não é isso não. Aí tem muita gente que ouve a gente pregar e aí tem a sua própria interpretação e diz assim: não é tudo isso aí não. Porque não está aptos para ouvir a verdadeira voz, porque tem 400 vozes dizendo sucesso, sucesso, sucesso. Aí vem uma voz dizendo assim: ei, acorda. Quatrocentas vozes dizendo: você nasceu para vencer, para vencer. E tem uma voz do outro lado dizendo: ei, acorda. Ele disse que queria a verdade, mas o coração dele, ele não desejava a verdade, ele odiava a verdade. E aí ele ordena que Micaías fosse lançado na prisão. Lança esse profeta na prisão, para que quando eu for, quando eu voltar, aí pegaram Micaías, um de um lado, outro do outro, os guardas, e Acabe disse: lança ele na prisão e dá ele pão de angústia. Quando eu voltar, nós vamos ter uma conversa. Aí Micaías lá vai caminhando entre os dois soldados, e quando ele diz: quando eu voltar, aí ele dá uma estacada e vira para trás e diz: se você voltar, Deus não falou pela minha
boca. Oh Espírito de Deus, Acabe, eu falei que aquilo que o Senhor mandar, eu falaria. E você está dizendo que se você ir e voltar, para você saber, se você voltar vivo da guerra, Deus não falou pela minha boca. Tchau. Ele foi lançado na prisão. Micaías vai para a prisão. Quando nós olhamos, voltamos para o capítulo 21. Nós vemos a reprovação de Deus através do profeta Elias a Acabe. E quando nós olhamos para o relato da vinha de Nabote, quando Acabe desce para possuí-la, 21, 29, o texto mostra que Acabe se arrependeu diante da pregação do profeta Elias. A mensagem do profeta Elias afetou o coração de Acabe profundamente, e ele rasgou as vestes, e por algum tempo ele andou em humildade. E Deus olhou para o profeta Elias, e Deus chamou a atitude de rasgar as vestes. Naquele tempo era um sinal de arrependimento e de humilhação. Ele rasga as vestes, e Deus olha para o profeta Elias, e está no texto: não viste que Acabe se humilha perante mim? Por isso, porquanto se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei este mal sobre a sua casa. Daquele dia em diante, Acabe poderia olhar para trás e dizer: arrependimento? Sim, mediante a pregação de Elias. Elias, em meu jardim, em Jezreel, para Acabe é uma experiência passada, e não um caminhar diário, e não durou muito tempo o seu arrependimento. Está igual hoje os crentes, o arrependimento não dura muito tempo. Só que o problema é que Acabe já havia, ou o problema era que ele havia feito uma aliança com o mundo. Ele estava de acordo com o pecado. Ele havia se tornado irmão e amigo do pecado e do mundo. E irmão aqui significa afinidade, exatamente igual a mim. Eu quero ter uma amizade, eu quero ter um parentesco com você. Ele se aliançou com o mundo. Eu quero ter respeito por você. Ele estava em aliança com o que Deus havia dito, não aliança. Ele estava em aliança com aquilo que Deus já havia amaldiçoado. Eu queria te convidar hoje a romper as alianças com o mundo,
Eu queria te convidar hoje, muito sério, nessa finalização dessa série, você desaliançar com o espírito de Jezabel e se abrir para algo novo e sobrenatural para a sua caminhada com Deus. Viver um caminhar diário de intimidade com o Eterno. Hoje há um arrependimento superficial, apesar de verdadeiro. É superficial, é raso, é verdadeiro. Porém, se a aliança com o mundo não for rompida, a pessoa voltará ao estado antigo. Tem muita gente, irmão, que vivia uma prática de pecado, aceitou Jesus, mas não durou muito tempo, não rompeu a aliança com o pecado. Estão voltando pelas práticas velhas. É como Pedro diz: a porca voltou ao seu próprio chiqueiro, o cão voltou para o seu próprio vômito. Está cheio de crente que já viveu uma vida de santidade e hoje estão voltando para o velho Egito. Aí eu fico vendo muita gente que já andou, já pregou nos nossos púlpitos, já cantaram em nossas igrejas, já foram pastores da nossa igreja, e da noite para o dia muda. Aí eu fico pensando, será que estava na igreja se sentindo escravo? Porque tem gente na nossa igreja se sentindo escravo. E nós não podemos usar da nossa liberdade para pecar. A graça não é deliberada para ninguém pecar. Ah não, eu estou debaixo da graça agora e eu estou na graça. É lógico que nós estamos na graça. Mas para. A graça não é a permissão para pecar. A graça é a permissão para sair do pecado. A graça é o passaporte para sair do pecado, para levar uma vida de santidade. Pastores, professores e toda a igreja hoje dizem: nós desejamos a verdade. Ei, pregue a verdade, fale a verdade do jeito que ela é, despeje a verdade. Não importa se a verdade vai machucar, não importa se a verdade vai doer, não importa enquanto abre rupturas no meu, no seu e no nossos corações. Alguns ainda dizem: é sombria demais, pregador, esta verdade é dura demais, eu não aguento mais isso. João 6,68. Jesus estava pregando um sermão duro para a igreja, culto de ensino. Aí o Pedro levanta e diz assim: Jesus,
Está pesado demais, pega leve aí. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Senhor, não pregue, está doendo. Senhor, está ferindo. Olha aí, ó, está indo embora. Pedro quer ir embora também, pode ir, Pedro. Tiago quer ir embora, vai. Mas o que eu não vou admitir é me seguir do jeito de vocês. Se quer me seguir, vai ter que ouvir a verdade. Quer ir embora? Vaza. Não quer santidade? Vaza. Não quer compromisso? Chega cedo, vaza. Não quer santidade, não quer verdade, só quer o benefício? Então vaza, rapaz. Não quer confronto? Vaza. Não quer a ceia? Vaza. Pastor, o senhor está mandando embora? Estou não. Volta o versículo para mim. Voltar, meu filho. 67. Então disse Jesus aos 12. Então disse Jesus aos 12. E disse Jesus aos 12. E eu vou ficar aqui para você falar que não sou eu que estou mandando você embora. E disse Jesus aos 12: querei vós também retirai-vos. Quer ir embora? Vaza, rapaz. Eu não vou te segurar não. Quer ir embora? Vaza. Aí o Pedro levanta e fala: ai, podemos não. Está se sentindo obrigado a vir na igreja? Vem não, vaza. Está se sentindo obrigado a tocar, pregar, abrir culto? Abre não. Está se sentindo obrigado a ceiar? Ceia não, meu filho. Desejamos a verdade, só que aí muitos de nós não aguentamos mais ela. Só que Acabe estava cego do fato terrível de que ele estava sendo guiado pelo Espírito da verdade, mas quando na verdade ele estava sendo guiado pelo espírito de mentira. Esse espírito mentiroso não era de Deus, mas ele estava sob o comando de Deus. Deus o permitiu, Deus o enviou para enganar Acabe, para Acabe cair e cumprir a palavra de Deus dada a Elias. 1 Reis 22. E disse ele, o Espírito, e disse ele: eu irei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Os profetas não é de Deus, de Acabe. Porque o profeta de Deus era solitário, estava solitário, aprisionado. Só que o espírito de mentira saiu de diante de Deus e veio. E dizia: sucesso. Sucesso. Está no texto. E disse: sairei. E saiu um espírito de mentira da boca dos seus, e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse Deus: tu induzirás e ainda prevalecerá. Sai e fazei assim. 23.
Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos esses teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Cuidado com esse espírito de mentira, de falácia por aí. Tem muitos crentes sendo conduzidos pelo espírito de mentira. Aí o caba hoje está pregando uma doutrina severa, amanhã está no mundão. O caba hoje prega santidade, mas amanhã está no adultério, na mentira. Cuidado. O diabo tem as suas formas. Não brinca com o diabo, não brinca com o pecado. O pecado não é bolinha de gude. Tem muita gente brincando com o pecado. Cuidado com o pecado. Cuidado. Cuidado com o pecado. Acabe estava convencido de que estava ouvindo a voz de Deus e que ele voltaria vitorioso. Os cristãos sujeitos pela doutrina de Jezabel estão 100% seguros de que eles estão certos, quando na verdade está errado. Aí eu fico pensando, como é que um crente consegue cair num engano desse? A verdade é que Acabe, ele não subiu pensando, Micaías está certo. Ele não subiu pensando. Ele tem a mente de Deus. Os 400 são falsos. Eles não têm a palavra de Deus. Não, ele subiu totalmente convencido, totalmente enganado, totalmente seduzido. Ele estava convencido de que Micaías estava errado e os seus 400 profetas estavam certos. Cuidado, porque o que mais se ouve é tome-lhe vitória. E aí você vai para a internet, vai nas igrejas deles. Aí vem um antiquadro como eu falar disso aqui. Aí tu vai dizer, não, o pastor está errado, porque você gosta de ouvir só bênção. E quando te confronta você fica de mal. Prende ele, vamos perseguir ele, manda um fax para falar dele. Ei, Deus ainda tem o seu Micaías. Deus ainda tem os seus Micaías. Podem nos esmurrar, podem mandar fax, podem falar mal de nós, mas não vai tirar a verdade da nossa boca. Quem pode levantar a mão? Eu não pedi ainda. São os Micaías de Deus que não se vendem, que não se troca, para levantar a mão e adorar ao Rei. Por que alguns cristãos caem no engodo desse, gente? Jeremias 7:8. Já estou terminando. É o último texto e nós vamos orar. Nós vamos até o 10. Eu vou ler aqui com vocês. Eis que convosco, eis que vós
confiais em palavras falsas. Eis que vós confiais em palavra falsa, que para nada vos aproveitam. Porventura fartareis, furtareis, matareis, adulterareis e jurareis falsamente, e queimatureis, e queimareis incenso a Baal, e andareis após outros deuses que não conheceste, e então vireis e vos porei diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e direis: fomos libertados para fazermos todas estas abominações. Fomos libertados para quê? Para fazer essas abominações aos crentes. É muitos crentes que estão vivendo aí. Nós fomos libertos e nós temos a liberdade para fazer o que a gente quer. Eu posso desrespeitar a autoridade, eu posso desrespeitar a igreja, eu posso não cumprir a regra da igreja, a palavra que a igreja prega, mas agora eu quero ver o dia que você aparecer diante daquele que instituiu a igreja, aquele que instituiu a autoridade. Aí eu quero ver a casa que se chama pelo meu nome. Eu vos trarei, eu vou trazer vocês de volta na casa que vocês dizem, chama pelo meu nome. Aí vocês vão dizer: nós fomos libertos. Para quê? Para fazer todas estas abominações. Aqui está a resposta. E qual é a resposta, pregador? O apego a um pecado de estimação. Eu saí do Egito, mas o Egito não saiu. Eu saí do mundo, mas o mundo ainda está aqui dentro. É o pecado de estimação. Eu fui perdoado, mas eu não perdoo. Me feriu? Perdona. Não, pastor, é que você não sabe que eu sou humano e eu tenho sentimento. E Jesus também não tem sentimento. Foi ferido, mas ele mesmo ferido diz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que faz. Abandona o pecado de estimação, a pornografia. Não, pastor, não consigo. É pecado de estimação. Não, eu tenho uma pulseirinha que foi me dada, herdei da minha avó, da minha bisa, da tatara. Que se lasque. Hernandes Dias Lopes diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Está na hora da gente pegar a picareta, a marreta, a palavra e quebrar os ídolos do nosso coração. Orabacanda ramachanda lamaia. Orabacanda ramachanda lamaia. Alabre a cante uriaçá. Está na hora de abandonar esse pecado, esse ídolo secreto.
E aí, tem uns que ainda fazem justificativas pelo seu pecado. Eu aceitei Jesus, mas eu ainda não estou pronto para batizar, pastor. Eu aceitei Jesus, mas não estou pronto para mim. Não é porque eu vou esperar mais um pouquinho. Não é porque você não desfez a aliança com o mundo. Não é porque você ainda ama o mundo. O problema nunca foi as pessoas na igreja. O problema é que você está na igreja, mas a igreja não está dentro de você. A questão é que você está como Tiago diz: você se tornou inimigo de Deus e amigo com o mundo, rapaz. Oh glória. Orai, cai, senerclébia. O negócio é que você ainda está abraçado com o mundo, mas está na hora de romper a aliança com Neustã. Faça como Ezequias: quebra Neustã, quebra Neustã, quebra Neustã. Quebra os ídolos, quebra os ídolos, quebra os ídolos. O problema é que você está irmanado com o pecado e com o mundo. Está caminhando com o mundo. O mundo está ditando as regras para você. A faculdade dita as regras para você. Um cristão que dita as suas próprias regras: Satanás, eu não vou negociar a minha fé. Se a Bíblia diz que Deus existe, existe. Não vem querer trazer esse engodo bajulado para cima de mim, capaz. Eu não vou vender a minha fé por causa da ciência que diz a evolução. Meu amigo, eu estou apegado com ele. Para você ele pode não existir, porque você não provou dele. Para saber que ele existe, eu preciso provar. Como eu vou saber se a comida é boa se eu não colocar na boca e mastigar? Por isso os ateus disse: Deus não existe. Não existe porque eles nunca provaram. A ciência comprova que Deus existe, mas para eles Deus não existe. E na verdade Deus não existe. Eu sei que todos os crentes agora escandalizam. Não, pastor, Deus não existe. Não existe mesmo. Não existe para quem nunca se relacionou com Ele. Não existe para quem nunca sentou na mesa com Ele. Não existe para quem nunca andou com Ele. Anda com Ele. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Oh glória. Enoque provou de Deus e Deus provou de Enoque. Deus diz: Enoque, nosso relacionamento é tão íntimo, não dá para você ficar aí na terra, mas sobe para cá. Oh glória, oh glória, oh glória. Vai ficando de pé. Oh glória. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Ei, que Deus nos livre dessa doutrina de Jezabel. Que Deus nos livre desse engodo enganador.
Se prepare, igreja, porque haverá um tempo de renovo, haverá um tempo de cura espiritual, de cura emocional, haverá um novo tempo para a sua fé, haverá um novo tempo para a sua alma. Orabacancho rimicaya, uramana cancho que minare a cancho rimihai, uriamata cama séria, urabacoria méria coria ceia, alaba cama sebinai, urabanada caseberre, calamanturi me comia dar a saia, urabacalaba tecabeberralha. Começa a falar em línguas, começa a orar em mistérios. Deixa ele desenrolar os mistérios, deixa ele desenrolar os mistérios. Ei, urabacamadaia, urabacalama chorabacalamadanga barraia. Ah, meu Deus, alamanchore amaia. Jesus, começa a visitar esta casa agora. Começa a visitar esta casa agora. Começa a visitar a casa agora. 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 Nos guarda. Nos enche. Nos enche. Nos enche. Nos encha da tua glória. Dê liberdade para que o Espírito te envolva agora. Dê liberdade para que o Espírito te envolva no manto de mistério. Deixa que o Espírito Santo te envolva agora. Deixa que o Espírito Santo te abrace agora. Rejeita as fábulas, rejeita o pecado e abrace a graça. Uramaia, Camácia Maia, Calamandúria, Bandagá, Subindaragai. Há uma glória dentro da casa. Alamandu, Kiminara Saio, Uriabandacama, Sebindara Calamahai, Uriabandacanto, Kiminara Canturimihai, Urabandacá, Ceia da Ras. Onamanto que me dará cantarai. Recebe a glória dele agora. Recebe a glória dele. Recebe a glória dele. Recebe a glória dele. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Convide ele. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui.
Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Senhor Jesus, começa a incendiar o nosso coração com a sua presença. Incendeia o coração desse obreiro, desse membro, desse jovem com a sua presença, Jesus. Começa a fazer arder a chama na alma desta igreja. Incendeia, 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 incendeia. Incendeia, incendeia, incendeia. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Viva o algo novo de Deus. Faz meu coração arder. Se abre para o novo de Deus. Ele quer fazer coisa nova aqui hoje. Não vos lembrei das coisas passadas, e nem as antigas as considerais, mas hoje faço uma coisa nova. Se abre para o novo de Deus. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Pode dar um glória para Ele? Quem pode dar um glória?